Olá pessoal, boa noite! Estamos começando mais um Melhor da Noite e o nosso convidado hoje ele é muito especial. Estamos aqui com o Padre Luzimar. Boa Padre, noite. de já eu queria agradecer a sua presença. Eu sei que você tem uma vida, uma agenda muito apertada e queríamos agradecer profundamente a sua disponibilidade de estar com a gente hoje, né? Tá ótimo, eu que agradeço o convite também de vocês para estar nesse programa. Realmente é um desafio devido à programação de agenda paroquial que a gente desenvolve. E eu estou aqui acompanhado pela minha linda amiga Cíntia Silva. Isso aí, boa noite, gente. Mais uma vez, muito obrigada, Padre, por essa presença. Estamos muito honrados, muito felizes. Padre, qual a sua cidade natal? A minha cidade natal é lá, São Francisco do Maranhão. Fica a 170 quilômetros daqui, de São João dos Patos. Cidade pequena? Acredito que agora tem 15 mil habitantes, pequenininha, dentro do padrão de outras. Mas eu venho mesmo lá do interior, lá do povoado Sítio dos Fonseca, que ainda hoje existe. Aí você já poderia aproveitar contando pra gente como é que foi a sua trajetória lá de criança na escola até chegar a ser... Seu despertar vocacional. Olha, o processo começa com meus pais se mudando para a cidade de São Francisco em 1982 para 83, e por questões escolares mesmo, porque no interior não tinha o complemento, então tivemos que ir para a sede de São Francisco do Maranhão. Ao longo do tempo fomos caminhando, a questão de missas, tudo. Depois ali nos anos 90 já me engajei na pastoral da juventude. Logo em seguida também com a mudança, com a chegada de um padre lá, que era o Padre Francisco das Chagas Neto, que trabalhou até aqui em São João dos Patos, ele desenvolveu o grupo de acólitos e eu também fui da primeira turma de acólitos já que entrei nesse trabalho do serviço do altar. Aí eu fazia esses dois trabalhos dentro da igreja. Depois também desenvolvi o trabalho de catequista na paróquia de São Francisco de Assis, em São Francisco do Maranhão. E assim foi desenvolvendo o meu envolvimento com a igreja. Mas lá na sua, vamos dizer, adolescência, já tinha essa vocação? Você já sentia essa vocação? Eu acredito, como o profeta Jeremias diz, antes de tu nascer, eu já tinha te chamado. Eu olho mais por esse lado também, porque no fundo eu não vou dizer que conscientemente eu tinha, porque uma vez, uma promoção vocacional lá, me lembro, o próprio Padre Dailton, ele lembra disso, que ele foi com outros seminaristas, ele era seminarista na época. Quando me disseram que eu queria ser padre, eu digo, não é para mim não. Esta coisa aqui não é para mim. Então eu sempre gosto de brincar com os meus acólitos, quando eu disse, não, eu não quero não. Eu também disse a mesma coisa, e estou aqui. Então, às vezes esta reação nossa é, não é para mim não. Aí depois, claro que depois eu fui me envolvendo mais ainda. Aí que vem o meu desejo de conhecer. No primeiro momento eu fui para o seminário, não foi nem, já vou ser padre. Não, eu disse para o Padre Francisco, na época que ele estava lá ainda, eu quero conhecer o seminário. Ele não pensou duas vezes. Pois pode te arrumar, pode te arrumar. E assim eu cheguei no seminário. Mas tem um episódio interessante com os meus colegas que, antes de mim, 4 deles, que eram acólitos também, decidiram ir. 2 anos antes eles foram. E eu já tinha dito que não queria de jeito nenhum. Permaneci no trabalho paroquial. Então, quando eu disse sim, que queria conhecer o seminário, que cheguei lá, estes 4 que tinham na minha frente me perguntaram, e o que você vai fazer aqui? Quer ser padre mesmo, é? Eu digo, é o que eu estou pensando. Depois, boa sorte, nós estamos indo embora. essa foi a recepção que eu tive. Essa foi a mensagem de motivação. De motivação, então... Claro que eles terminaram desistindo de verdade, desistiram mesmo. Mas eu fui perseverando, passando o processo de formação. Como você disse, quando está escrito ali no destino, não tem jeito. Fui chamado realmente. No primeiro momento a gente não tem muita consciência não, porque alguns dizem, não, desde que o pequeno já vinha. Não, eu fui despertando, já estava o chamado, mas fui despertando. Então, nesse processo, então a gente vai, daí entra no seminário, a gente encara o primeiro bloco de estudo, que é de 3 anos, de filosofia, mais 4 de teologia, e praticamente agora é 4 anos de filosofia e 4 de teologia, então dá 8 anos ao todo. Eu completei em 8 anos, que foi 3 anos no primeiro momento, mais os 4 de teologia, então completaram 8 anos de caminhada dentro do seminário. São 2 cursos que a gente faz, por isso que é muito tempo o nosso processo formativo. É a mesma duração da medicina, né? É um pouco mais que a medicina, parece que 6 anos a medicina consegue completar e a vida sacerdotal, porque nós somos 2 cursos mesmo, a filosofia e a teologia. Interessante.
Então, todo esse processo, claro que vai desenvolvendo. Além das atividades nas comunidades, lá em São Luís mesmo, que a maior parte da nossa vida foi lá, os de formação. Porque o Maranhão tem uma cooperativa lá, com o seminário, forma a universidade nossa, com o objetivo próprio da Igreja Católica. E na sua cidade, o senhor já foi pároco? Não. Eu estou agora... Na verdade, a minha primeira paróquia foi em Nossa Senhora de Nazaré, lá em Caxias. Fiquei 8 anos lá. Paróquia grande lá, Isso, né? Bem grande mesmo, uma paróquia bem grande, que ficamos 8 anos, fiquei 8 anos com eles lá. Depois vim direto para São João dos Patos, é a minha segunda paróquia, que estou trabalhando até agora. Padre, como funciona o processo formativo até chegar na vida sacerdotal? Esse processo formativo, como eu estava dizendo, quando a gente desperta, que se sente chamado, vai conhecendo, chega no seminário, aí faz o curso de filosofia. No curso de teologia é que de fato vem o que nós chamamos de primeiros ritos, que recebemos lá no segundo ano de teologia, já recebemos os ritos de leitor e acólito. Quando chega no 4º ano de filosofia, já concluindo, nós recebemos a ordem do diaconato, que é uma das primeiras ordens sacras e que também consideramos os diáconos permanentes. Depois de 6 meses, já recebemos a ordem sacerdotal. Então, as instâncias são estas. Primeiro, já dentro do curso de teologia, já recebe os ritos de leitor e acólito, oficialmente pela igreja, e logo em seguida o diaconato. O diaconato, quando termina o curso de teologia, e depois que termina, vem mais 6 meses de diaconato, que é o diaconato, nós chamamos assim de diaconato transitório, aí a gente recebe a ordem sacerdotal. Daí nós vamos subindo. Claro que nem todos irão subir. Alguns serão convidados para ser bispo, outros para ser cardeal, e pouquíssimos podem chegar na sede do Vaticano, que é a sede do Papa. Mas esse é um processo subida, nós chamamos de processo eletivos, porque é dentro do trabalho da gente que a gente vai sendo escolhido. Nomeado, né? Isso. Pelo destaque, né? Às vezes pelo serviço mesmo de dedicação, também de conhecimento, porque cada nível exige um certo tipo de diplomacia de trabalho. Qual a diferença do diácono para o padre? O diácono, ele tem o serviço do altar, não do altar, das mesas, do serviço mesmo, o diácono. E a tal ponto que você vai encontrar na cidade o diácono permanente, que são 2 diáconos permanentes que nós temos. Os permanentes são aqueles que não serão ordenados sacerdotes. E os transitórios é aqueles que serão ordenados sacerdotes. A diferença é que o diácono transitório ou diácono permanente, eles poderão cuidar da mesa, dos trabalhos pastorais, podem até assistir o casamento, presidir os batizados, mas eles não poderão presidir a Santa Missa. Ah, sim. Essa é a diferença. E pode casar também. Os diáconos permanentes são casados, que a igreja escolhe para ordenar. Tem que ser obrigatoriamente casados? Ou não? Olha, é a nossa prática para o permanente. Agora, os transitórios, que vão ser padres, não fazem parte do bloco do matrimônio. Mas a gente usa aqui mesmo. Nós normalmente temos escolhido só os que são casados. Até porque a gente diz o seguinte: se o cidadão não está casado, por que não vai logo ser padre? Ficar nesse meio da estrada. Verdade. É isso que eu coloco. E a gente chega na parte que o padre não... De quê? O padre não pode casar, não é? Não é que não possa casar. É uma orientação, vamos dizer. É uma decisão. Por que eu digo não pode? Porque é o seguinte, devido à trabalheira toda, imaginemos, eu estava até acompanhando os diáconos e vendo a dificuldade com a família. E a nossa igreja tem um pensamento teológico de trabalho bem diferente de qualquer outro organismo. E este pensamento organizacional, ele exige muito tempo e muita atenção. E a gente às vezes provoca, como não seria o conflito de uma esposa tendo que ver o seu esposo, padre, ter que lidar com diversas situações. E se ela não tem maturidade suficiente, eu acho que isso poderia gerar. Mas não é empecilho, porque no passado da igreja os sacerdotes casavam. Mas desde da reforma, ali do ano de 850, que a igreja tomou esta decisão e traçou estes objetivos da caminhada sacerdotal, sendo a renúncia do matrimônio, a renúncia da vida celibatária, da vida conjugal mesmo. Eu vejo que no momento atual,
se torna um grande desafio, mas é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Então, não é que somos obrigados a não casar, mas foi uma decisão que tomamos. Ela é desafiadora? É. Mas a questão matrimonial, ela sempre vai implicar em muito cuidado e maturidade. Eu acompanho os diáconos e vejo as dificuldades que eles têm dentro da questão familiar para conciliar. Eu fico imaginando como seria de fato, mas não, isso não é impossível no futuro se pensar nisso, porque os ortodoxos conseguem conviver muito bem com essa situação, o sacerdote casado. Assim como os pastores com suas esposas, na ala pentecostal, conseguem. Então, eu acredito que daria. Mas o nosso modelo ele é muito puxado. Por exemplo, um padre em São João dos Patos para puxar 26 comunidades. Imagine só, eu estava em Caxias, era com 80 povoados rurais. Ou seja, que horas vai ter tempo para a esposa, para os filhos? A cobrança seria intensa. Então, nesse ponto, que a nossa igreja sempre defende que o celibato se torna muito importante para a evangelização, porque assim o padre fica mais livre para se dedicar à comunidade. Então, é por isso que nós trabalhamos dentro deste pensamento, de que a vida celibatária seja uma escolha livre e consciente. E padre só pode ser homem, não é? Até agora a nossa Igreja Católica Romana não acolheu a ideia de sacerdotisa. Até que existe uma ala dentro da igreja insistindo em colocar, pelo menos diaconisa. Olha. Pelo menos diaconisa. Mas até agora não existe um acordo. E eu acho que pelos próximos 100 anos não terá uma evolução para chegar uma sacerdotisa. Dentro do processo da tradição cristã católica, esse processo ele sempre foi, assim, muitos dizem, é preconceito, não sei mais o quê. O certo é que nós sempre caminhamos com esta visão do sacerdócio ser masculino, porque a ideia de que Cristo era homem. A ideia é esta. Então, puxa dele o sacerdócio. Mas existe sim, dentro da própria Igreja Católica, algumas linhas, algumas correntes teológicas, tentando colocar a ideia da sacerdotisa. Imagine você, sacerdotisa. Olha, já pensou? Celebrar a missa e tudo. Agora, imagine. Mas feminista também. Padre, você chegou aqui em São João dos Patos em 2012. Esse ano fez 9 anos, né? E quais foram os desafios que você encontrou aqui na paróquia? Os desafios, claro, o desafio principal. Primeiro, chegar em uma terra desconhecida para mim. Eu já tinha visitado São João dos Patos. Agora, uma coisa é visitar, outra coisa é chegar para desenvolver um trabalho. Claro, o desafio principal foi fazer a amizade com o povo e me ambientar dentro da cidade, dentro da paróquia. Este, para mim, eu considero um desafio. E logo em seguida foi organizar o pensamento que eu tinha, sem desmontar o que já estava feito. E poder dar um encaminhamento nas ideias que eu trazia, já com a minha vida, e não mexer, e não mudar, mas sim melhorar aquilo que precisava. Este foi o principal desafio que eu considero, foi justamente essa adaptação. Os 2 primeiros anos é mais de adaptação, sempre acontece assim. Depois é que a gente vai organizando, aí vai tomando forma, a gente vai conseguindo desenvolver melhor. Mas tem essa questão de você chegar a estar uma organização, vamos dizer, mais com a cara do último padre, você tem que trazer para a sua. Como é que é isso? É um pouco, que não tem jeito para a gente não colocar um pouco da gente. Então, tem o que foi colocado ali nas nossas mãos, o que a gente recebe, está lá já a pré, que foi o companheiro que trabalhou anteriormente. Claro que a gente vai, aos poucos, a gente vai moldando, fazendo alguns ajustes, por exemplo. Eu senti o meu antecessor viu a necessidade de trabalhar mais a ideia do campo missão, visitas mais em grandes encontros. Eu já olho a necessidade de trabalhar o pastoral, uma organização aqui, pessoal para me ajudar, por exemplo, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Aí eu amplio o número, cresço o número e coloco também o da palavra. Vou colocando a meu pensamento que tenho que atender todas as comunidades, então não dá para mim ir sozinho, então tenho que preparar pessoal para ir também comigo ou ir sozinho. Então aí tem uma boa turma já preparada que vai no interior, que dá formação, preside a liturgia. Então aos poucos vou colocando aquela imagem que eu sonhei de melhoria, que eu vejo também como necessário para o desenvolver da paróquia.
Aí vem as modificações, aí vem a minha ideia, por exemplo, secretaria paroquial também, se você vai lá, você vê que ela foi mudada de lugar, foi colocada num prédio e reformado para que atendesse melhor a comunidade. Aí vem toda essa ideia, essas ideias vão sendo ajustadas de acordo com aquilo que eu acredito que vai fazer o melhor para a comunidade. Nossa paróquia hoje é Paróquia São João Batista, Copadroeiro, São Francisco de Assis. O que isso muda? Muda alguma coisa na nossa paróquia ou não? Na prática, não, mas isso, o que significa ter um copadroeiro? Significa que ele também é padroeiro da cidade. Mas São João Batista não podia mais ser aí porque ele já é o principal, já vem na história do povo. Mas São Francisco, todo mundo sabe que é um festejo com muito maior potencial, maior movimentação. E aí São Francisco também passa a ter a sua personificação como padroeiro de São João dos Patos, só que é o segundo padroeiro da cidade. E por isso que ele ficou como copadroeiro. Esse é um processo que outras paróquias da diocese também já tinham adotado, de acordo com a influência do padroeiro ou daquele santo dentro do espaço. Mas ele deixa de ser uma simples comunidade e também se engaja dentro do processo estrutural da matriz, da igreja, como se fosse duas igrejas matrizes. Mas aqui São João Batista continua sendo a principal e São Francisco a segunda dentro da cidade. Não é uma segunda paróquia, mas ela também tem um destaque de paróquia. E a questão desse título de copadroeiro, essa decisão, quem é que toma ela? A decisão, na verdade, vem de um amadurecimento, porque ao longo do tempo, a gente vendo essa movimentação toda, a gente foi conversando ali nos bastidores, o conselho paroquial, ao ponto que a última reunião que a gente fez foi lá na Capela São Francisco, em preparação ao festejo, a gente colocou a ideia para a comunidade e todos gostaram da ideia, então fizemos uma ata, pedimos. Aí sim, essa ata foi registrada, feita direitinho, escrita, e todos assinaram. E esta ata a gente pegou e levou para a diocese, onde foi colocada diante de todos os padres da diocese e todos terminaram concordando que poderia se tornar assim, copadroeiro. Então é uma iniciativa da comunidade. Isso. Né? E aprovado pela diocese. Porque São Francisco tem um número muito grande de fiéis, né? Isso a gente percebe pelos festejos. Por exemplo, esse ano tivemos um público muito grande. O senhor acha que, pelo fato assim, da população não estar ainda podendo ir às missas como era antes, né? Parou um tempo por causa da pandemia, essa questão do vírus. E aí esse ano a gente já voltou um pouco. Tivemos um festejo tão grande como o de São Francisco. Pois é. Influenciou essa questão da pandemia, o senhor acha? Eu vejo que a pandemia, sim, ela impactou, até reduziu bastante, porque no ano passado a gente fez de tudo para o povo ficar em casa. Este ano a gente deixou um pouco mais preocupado, mas não tanto, ao ponto que eu considero que foi muita gente, mesmo com a gente não fazendo o convite, porque esse ano não fizemos um convite para o povo, não fizemos, foi espontâneos que foram lá. Nós apenas publicamos nas redes sociais as programações e tudo mais, e aquele povo foi todo lá. Então, para mim, a pandemia não implicou tanto, porque se tivesse implicado, a praça teria ficado vazia. Mas eu considero que mesmo com todas as nossas preocupações, ali muita gente estava dentro do festejo desse ano. Então, acredito que a pandemia não prejudicou muito o festejo, não. E acredito que o próximo ano o festejo volte àquele pico normal. Eu acredito, porque esse ano eu não estava esperando todo aquele povo. E já foi daquele jeito, então, para mim, São Francisco tem uma força. E ele consegue identificar muito bem o povo que vai. Padre, você está concluindo sua segunda grande obra aqui em São João dos Patos, né? Isso tudo foi feito com contribuição dos fiéis, né? E doações também. Mas quem é que toma essa decisão de reformar? É com o senhor mesmo? Na verdade, a nossa igreja tem uma organização. Nós temos o Conselho Paroquial, que montado pelos representantes de pastorais, grupos e movimento da paróquia. E temos um Conselho Econômico. Então, são esses dois conselhos que tomam a decisão. Mas essa decisão de ampliar a matriz, ela vem de um desejo já desde o ano 2014, 2015, com o número de pessoas do lado de fora participando da Santa Missa no domingo à noite. A gente foi sentindo a necessidade, porque a igreja tem um formato, mas estava meio apertada. E assim a gente foi sempre comentando nos bastidores, aí depois esse assunto a gente discutiu em conselho.
e começou a se firmar de que era hora de fazer uma reforma mais substancial, porque já tinha a reforma que tinha a fazer, porque de tempo em tempo tem que dar uma limpeza nela. Mas o conselho e aqueles que estão mais próximos estavam falando sempre. Então, numa discussão com o conselho, vimos que era hora. Aí fomos atrás da arquiteta, do engenheiro, e aí foi desenhado todo o processo do projeto, aprovado, e aí vem todo o processo de execução, que só deu certo para começar em janeiro desse ano. Mas é um processo que é decidido em conjunto com a comunidade. Porque eu também olho o seguinte, se eu decido fazer uma reforma, não fica tão bem porque se torna uma coisa minha. Eu estou apenas na frente de uma igreja. E as pessoas que vêm para a igreja, que vêm para a missa, que vêm para os momentos de oração, elas têm que se sentir parte. Por isso que eu sempre divido a responsabilidade com a comunidade. E graças a Deus todos se sentiram muito responsáveis, que abraçaram a causa e desde janeiro conseguiram contribuir sem faltar recursos para tocar essas obras. E agora realmente, como você falou, estamos na fase final. Já esse mês a gente quer concluir o projeto todinho. Tem data para inaugurar já? Não estou querendo arriscar porque é imprevisível, mas eu estou querendo ver se até o dia 20 agora de dezembro, na festa do 21, que é a festa do Cristo Rei, a gente já possa fazer esse momento. Mas eu estou achando difícil conseguir, porque tem muita coisinha para decidir. Tem muita coisinha para decidir, principalmente na área de arte, obras de arte. Os altares que foi desenhado e tudo mais, esses aí vão consumir um tempinho. Mas celebrar a missa lá dentro mesmo, este mês de novembro, já vai ser possível. Para nós fiéis, qual as diferenças que a gente vai encontrar na igreja nova? Eu diria o visual. O visual, porque nós tivemos a ajuda de um arquiteto do sul do Brasil e ele deu uma ajuda muito grande no serviço. Então ele pensou uma igreja realmente com a ideia dos altares, o telhado também, o forro todinho, numa cor amadeirada, o cinza prato para gerar. As lâmpadas também mais amarelas. Então, a ideia para harmonizar o ambiente. É bonito. Nossa paróquia não é fraca, não. Lá teve também um auxílio da arquiteta aqui da nossa cidade, a Cátia. A Cátia Daniela foi a principal, foi ela que fez o projeto. Foi ela que fez o projeto, Foi ela. né? Esse outro só deu um apoio na questão de decoração. Inclusive, Cátia, queremos você aqui. Tá certo. Não, ela foi uma grande... Porque o projeto é dela, o projeto de reforma todinha é dela. O Alberto Souza foi quem deu a parte de engenharia. Que ela deu o projeto praticamente. Ela fez, estudou a igreja todinha, montou e nos doou, que é uma coisa que ela sempre faz. Ela tem um trabalho maravilhoso aí, a gente vê de vez em quando pela cidade. Aí o Alberto Souza fez a parte orçamentária, esses cálculos do apoio de engenharia. Mas o projeto principal é dela. As mexidas tudinho é dela. Aí você vai ver a marca dela, é claro. Agora, a parte de decoração é que foi esse arquiteto de fora que colocou. Então, mas pode esperar um negócio magnífico aí, né? Pelo menos. Tem um vídeo que a gente publicou nas redes, acho que depois você pode conseguir Pronto. ele. Tem um vídeo interessante que mostra como é que é para ela ficar terminada. Muito bem. Então, é um projeto muito interessante, as pessoas ficaram animadas. E também me animei muito, porque o empenho das pessoas foi muito bom. E até agora, graças a Deus, o pessoal tem se empenhado sim. E a colaboração é da comunidade mesmo, não tem nenhum projeto externo, nenhum... Dá um orgulho entre a gente pois ver, né? É da própria comunidade. Agora vamos mudar um pouco de assunto de novo aqui. Esse assunto eu creio que muita gente tem curiosidade, eu particularmente também, essa questão da hierarquia da igreja, como é que funciona isso? Essa hierarquia, ela é funcional. O que nós pegamos a pessoa do Papa? O Papa, como o Papa Francisco diz, eu sou apenas o bispo de Roma. Mas, sendo bispo de Roma, ele tem uma responsabilidade de fazer a condução do mundo inteiro, do planeta inteiro, de toda a igreja católica, de todo o processo católico. Por isso que a influência dele termina sendo muito grande sobre todos os governos, porque ele tem essa tarefa. De lá para cá tem os cardeais. Estou botando de cima para baixo, tem os cardeais, que são os eleitores do Papa, na verdade. Os cardeais são os eleitores. Os cardeais é quem pode votar e ser votado. Depois dos cardeais vem os bispos. Os bispos, na verdade, os bispos são os governadores das dioceses. Das dioceses, nós temos uma classificação, mas não faz diferença, que é a arquidiocese ou diocese. A arquidiocese quer dizer grande, e a diocese menor.
E depois do bispo, porque vem nós, sacerdotes, nós padres. Aí na hierarquia vai descendo, aí vem o diácono, aí descendo mais tem vocês, todos os leigos, todas as pessoas da comunidade. É realmente funcional, né? É funcional. De um ponto de vista assim mais politizado, poderíamos dizer o seguinte: o Papa desenvolve aquela função de presidente, e os cardeais são os eleitores, que é o povo, mas aí funciona diferente a estrutura. Os bispos é quem faz o papel de governadores. No caso, os cardeais não seriam meio que uns ministros? Seria mais ou menos isso. Apesar que eles não têm essa função de ministério. Não tem, né? Não tem. Pronto, perfeito. E não tem, mas tem a função apenas de apoiar o Papa nessa questão das eleições. Mas são essa estrutura. E a nossa igreja sempre trabalhou com esta estrutura hierárquica. Então, padre, numa analogia da igreja no âmbito empresarial, a paróquia ela funciona como uma filial da diocese, né? É isso mesmo. Então, teria alguma possibilidade da nossa paróquia daqui de São João dos Patos se tornar uma diocese? E se sim, qual impacto isso teria na população? Olha, esta pergunta é interessante porque São João dos Patos, eu acho que desde o final dos anos 80 ali para os anos 90, que ela vem sendo cogitada, vem sendo discutido o nome dela para se tornar a sede de uma diocese. A sede de uma diocese, ela vai funcionar o seguinte, ela vai impactar por quê? Porque aqui nosso trabalho é todo com Caxias. A nossa sede é Caxias. Se ela se tornar sede, todos os trabalhos voltarão para cá. Aí nós teríamos aí mais ou menos umas 8 a 10 cidades que se voltariam para cá. Impactaria porque ela se tornaria o centro dos trabalhos de referência de toda essa região aqui. Certamente poderia abranger a área de Paraibano, de Pastos Bons, Nova York. Acredito que ali tem Colinas também, essa área aqui todinha de Passagem Franca, Barão de Grajaú, Sucupira também. Então, esse seria um impacto, sim, enquanto igreja, porque se tornaria referência, os olhos voltariam mais para cá, bem mais. Então, é um assunto que já vem sendo discutido, quem sabe no futuro, mas já se foi falado muitas vezes. São João dos Patos é uma cidade que ela desperta muito esse interesse de se tornar uma sede. Agora, com as estradas, não sei se vão pensar, mas tem dioceses menores do que a nossa é enorme. Porque se você pega de Caxias até aqui, a viagem é longa. E nós temos uma dimensão bem grande ali pegando Timon, Caxias, São Domingos, Colinas, que são as maiores. Até aqui vai Barão de Grajaú. Então, é uma dimensão bem grande. A possibilidade existe, sempre tem se discutido a ideia de São João dos Patos ser a sede de uma diocese. Mas, por enquanto, esfriou o assunto. Parou, ninguém mexeu mais no assunto, não. Mas pode ser que mais tarde volte. Padre, após 9 anos à frente da paróquia de São João dos Patos, como que você recebe essa notícia de que será transferido? Olha, o processo, assim, muitos acharam que fui pego assim de surpresa. Não. O que acontece? O pároco, que é lá da cidade de São Domingo, que estava trabalhando lá, ele pediu um tempo da igreja, se afastou, pediu um afastamento. E com isso ficou o espaço vacante. Na nossa reunião, eu estava na reunião, e foi muito discutida a questão como fazer, porque já tenho 10 anos, mas não foi esse fato, foi o fato da paróquia ter ficado vacante, com a desistência de um companheiro, pediu um tempo. Aí, lá na reunião, os próprios companheiros padres estavam indicando, olha, São Domingo, como é uma cidade maior, e já conhecendo que eu vim de uma paróquia grande como Nossa Senhora de Nazaré, e tenho desenvolvido esse trabalho aqui, aí os companheiros padres viram que era hora de eu ocupar em São Domingo um espaço de trabalho e levar aquela comunidade para frente e deixar um outro conduzir aqui. Então, por isso que vem a notícia da transferência. Mas foi em comum acordo. Eu aceitei o pedido do bispo, tranquilamente, e porque também eu tenho comigo uma coisa, eu estou para servir. Eu sempre tenho dito para cada paroquiano, onde a igreja precisar, eu vou. Assim como eu digo para os paroquianos nas pastorais, onde a igreja pedir para você ir, aceite, vá. Mas então tem essa possibilidade de você negar o pedido também? Tem. Só que eu disse sim. Sim. Só que eu aceitei a situação. Porque Perfeito. Também, se eu não aceito, eu vou um pouco contra mim mesmo. Eu vou contra mim mesmo. Por quê? Porque eu vivo dizendo para as pessoas, onde a igreja te chamar, aceite, vá. Porque se a igreja te chama é porque ela acredita em você.
Se a diocese me pediu para ir para lá, é porque a diocese acredita que eu posso responder também lá. Isso não é porque eu não esteja respondendo bem aqui. Eu acredito que é porque eu respondi bem aqui, que eles viram que eu posso responder bem lá, que eu posso contribuir também com aquele povo. Eu acredito que não tem jeito para você não criar uma amizade com os fiéis daqui, né? Essa questão, como é que você lida com isso? Olha, é um desafio porque, claro, tem um apego afetivo. Não tem jeito, das pessoas comigo e de mim com as pessoas. Mas eu vou com essa tranquilidade, porque eu digo o seguinte, eu volto, a cidade vai continuar aqui. Eu só não vou trabalhar com as pessoas, mas tem os festejos que eu possa vir visitar, tem outros momentos que eu posso passar aqui. Então, não vou romper os laços de afetividade com a cidade. Apenas não vou ser mais o líder desse momento, dessa caminhada com a comunidade. Que eu não vou estar na liderança, mas claro que fica um pouquinho de saudade também, aquela que a gente se apega bastante. A cidade também eu considero uma cidade muito boa, acolhedora e um ótimo local, com um ambiente, temperatura, um clima muito, muito temperado e agradável. Cidade tranquila. E né? outro fator também que eu gosto muito daqui é a tranquilidade. E muitos perguntam, eu digo, não, se depender de mim, eu fico na cidade pequena, não quero cidade grande não. Eu sei porque eu trabalhei na cidade de Caxias e sei como é o desafio de trabalhar uma cidade grande. E São Domingos também já é uma cidade de médio porte, então eu imagino o desafio que tem lá também. Quais suas expectativas agora para assumir a paróquia de São Domingos? A paróquia lá em São Domingos do Maranhão, minha expectativa é aquela de um novo território de trabalho. Ainda não estudei nada, nem pesquisei, mas a minha expectativa é de que vou conseguir também desenvolver as minhas ideias lá. Acredito que vou contribuir muito bem com aquele povo e vamos fazer um grande trabalho também naquela cidade, que sempre faz parte dos meus objetivos, fazer o melhor possível para a comunidade onde eu permaneço, onde eu estou. Então, vou com essa predisposição de fazer o melhor trabalho com aquele povo. Não, aqui em São José dos Passos eu não tenho palavras para lhe elogiar, para lhe agradecer, porque realmente seu trabalho é muito lindo. É uma pena que o senhor esteja saindo, mas vai dar certo. Tá certo. A gente tem um vídeo também da Carol, que é muito próxima do senhor também. Tem uma mensagem dela, na verdade. Olá, equipe do Melhor da Noite. Olá, Padre Luzimar. Inclusive, muito obrigada pelo convite, né? Me sinto honrada e extremamente desafiada também, tá certo? Por falar de alguém que representa tanto para mim e para tantas outras pessoas. O Padre Luzimar e eu nos conhecemos há 10 anos, temos aí uma década de amizade, né? E de muitos desafios também que nós passamos. Eu bem mais do que ele, obviamente, ele com certeza sempre me ajudando em todos, né? Padre, nem tenho palavras para descrever-lhe, para homenageá-lo também. Esses 2 últimos anos, eles foram muito importantes, né? Convivemos aí diariamente. E agora o senhor está sendo transferido aí para uma outra paróquia, né? Afinal, essa é a sua missão. Eu considero o senhor como uma espécie de providência divina. O senhor é aquela pessoa que quando a gente está assim, sem norte, desesperada, o senhor é a pessoa que aparece assim, com uma palavra, com incentivo. E aquilo ali nos dá um gás para não desistir. Eu queria agradecer aqui por tudo que o senhor representa para mim, para as pessoas aqui, para os paroquianos da paróquia São João Batista e São Francisco de Assis, para os demais paroquianos da nossa diocese que também tiveram a oportunidade de lhe conhecer, que também foram agraciados, né? Porque o Senhor é uma graça nas nossas vidas. Está sempre nos ajudando, colaborando e contribuindo sempre com todo o nosso crescimento durante todo o nosso percurso enquanto cristão, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então é isso, meu muito obrigado em nome de todos e até mais. Carol, obrigado pela mensagem. Realmente, esta jovem, conheci lá em Caxias ainda e devido à sua competência trabalhista também, ela terminou vindo suprir um espaço da Secretaria Paroquial, depois se casou com o Reude e se tornou patóense aqui. Mas no trabalho, ela tem feito um bom trabalho com a gente, por isso que eu digo para ela, tem feito um bom trabalho ali na Secretaria Paroquial. Assim como a Jane, como com a Rosinha também, a Elza, a Amanda esses dias que está dando um apoio também. Mas é uma equipe boa, que tem somado bastante na missão.
A Carol tem realmente feito parte dessa caminhada, dessa trajetória, conhece muito bem essa trajetória comigo de ministério ordenado e tem apoiado também muito o meu ministério. E isso é muito importante. Agradeço, Carol, obrigado pela mensagem, foi muito importante. Obrigada, Carol. Beijo. Beleza? Agora a gente vai fazer as perguntas que os nossos seguidores mandaram. E a gente selecionou apenas duas para não tomar muito tempo do padre. E vamos lá para a primeira. Ela foi mandada pelo João Pedro Leal e diz o seguinte: padre, qual foi a sua reação ao saber da decisão do bispo de mudá-lo de paróquia? Como eu já falei alguns minutos atrás sobre isso, a minha reação foi comum porque eu estava na reunião e juntos decidimos. E quando a diocese pede, é aquela coisa, eu estou sempre à disposição da diocese. E a igreja e a diocese, na pessoa do bispo, e também dos outros companheiros padres, viram que era o meu momento, que eu era a pessoa indicada para estar lá, nesse momento, em São Domingos do Maranhão. Então, terminei entrando nessa questão de transferência por causa disso. Tá respondida aí, João Pedro? E vamos para a segunda pergunta. Ela diz assim: em que a comunidade paroquial de São João dos Patos ainda precisa melhorar? Olha, é aquela coisa, ninguém vai estar completo. E a própria comunidade ainda tem muito a evoluir, sim. Até porque quando se fala comunidade paroquial de São João dos Patos, eu penso nos povoados que temos. Aí vai desde a Taboca dos Lira, podemos dizer, até lá na Nova Olinda. Todo esse trecho tem muito serviço ainda para ser feito. Aqui na parte urbana está bem mais evoluído, mas ainda tem muito serviço para a gente fazer. E quem quer que continue, o trabalho vai continuar bem denso, porque é muito serviço mesmo. As comunidades, o trabalho na periferia, tem muito trabalho ainda para ser feito. Porque temos a parte organizacional, mas também temos a parte do dia a dia das pessoas. Então, tem muito serviço ainda para ser feito. Eu acredito que melhorar o desempenho, acredito que melhorar o compromisso, aumentar o número de pessoas, ainda são desafios que estão aí. Já temos bastante pessoas trabalhando na missão, mas eu acredito que precisa de mais. Mais gente. Mais gente para trabalhar. Então, padre, para finalizar, qual o sentimento que fica do senhor com relação à nossa paróquia aqui da nossa cidade? Eu diria sentimento de gratidão, porque consegui fazer um bom trabalho com essa paróquia e, consegui fazer um bom trabalho. Então, para mim, é gratidão com essa comunidade, com esse povo, com todos que eu trabalhei esse período todinho até agora. Então, para mim, é uma grande alegria, foi muito gratificante trabalhar com todos vocês. Perfeito. Perfeito. Foi um papo muito interessante. Já eu queria agradecer a sua presença novamente, né? E desejar muito sucesso nessa nova empreitada aí. E já queria pedir também para você dar o like aí, comentar positivamente ou não, dê sua opinião para a gente poder estar melhorando os nossos conteúdos. E se inscreva também no canal, viu, gente? Não esqueçam, ativa o sininho. E é isso, Padre Luzimar. Queria lhe dizer também que nós vamos lhe visitar, com certeza. Pode ir lá, me avisem primeiro para não correr o risco de não me encontrar. Eita. Tá certo, dá um abraço a todos. Muito obrigado, muito obrigado, padre. Obrigado e até também, a próxima um abraço a todos. terça, galera. Beleza? Perfeito. Tá certo. Se final ficou meio coisado, mas nós corta lá.